Atos dos Apóstolos foi escrita por um médico. Foi escrito por um médico. Na verdade, é a continuação do livro de Lucas. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi um médico chamado Lucas, que também tem o Evangelho. Amém? Glória a Deus. E para contextualizar um pouquinho, no capítulo 1, a gente sabe, o Senhor Jesus, ele passou pelo seu martírio, passou pela cruz, e depois a gente sabe que ele ressuscitou, e ele, antes de ascender ao céu, ele continuou ali se apresentando aos seus, certo? Por 40 dias o Senhor esteve ali ainda. Em uma ocasião lá no capítulo 1, no versículo 4, o Senhor deu uma ordem para os seus discípulos. E a ordem era a seguinte: ficai em Jerusalém. O Senhor Jesus disse para os seus: ficai em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. Eita coisa linda. A gente vê aí fora, né, muitos desenhos animados, muitos filmes, né, onde os super-heróis fazem aquela bola e depois joga assim e chama aquilo de poder. O nosso poder vem do alto. O nosso poder tem nome. O nosso poder que somos revestidos chama-se Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma bola que se joga e a gente recebe. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos tricotômicos, ou seja, nós somos formados por 3 partes: corpo, alma e espírito. A trindade que nós amamos e conhecemos também é formada por 3. É um Deus, mas com 3 pessoas: Pai. Cadê vocês, igreja? Pai. Amém? E não há discordância nenhuma entre os 3. Eles são um, apesar de serem 3. É um Deus em 3 pessoas. Muitos ali questionavam: será que vai ser agora que o Senhor Jesus, que ressuscitou, ele vai libertar o nosso povo? Porque a mentalidade dos judeus era essa. Por isso que eles ainda esperam o Messias até hoje. Eles não reconhecem, muitos não reconheceram Jesus por causa disso, porque eles esperavam um Messias que viesse num cavalo, né, como um guerreiro, para poder libertar o seu povo, os judeus, da opressão humana. Vocês estão entendendo? E Jesus, ele não veio com esse propósito. Ele veio para nos ensinar o caminho de volta para casa. Eu estive ministrando na Alvorada, também em uma das congregações desse ministério, e eu estava falando ali sobre isso, sobre conversão. O Senhor Jesus, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Tem muitas pessoas que pensam, acreditam que Jesus só começa a aparecer no Novo Testamento. Mas na verdade Jesus já está no Velho. Ele se apresenta no Novo Testamento. Tanto é que quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não fala agora, eu vou fazer o homem. Ele diz, façamos. Aí a gente já entende que tem pelo menos 2 ou 3 pessoas. Glória a Deus. Amém? O Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, primeiro versículo, também diz, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus no princípio. Amém? Então Jesus vem, se apresenta no Novo Testamento para nos ensinar o caminho de volta para casa, a conversão. Vocês já viram a formiguinha, como é que elas são? Elas andam toda ali, uma atrás da outra?
Tem tipo uma formiguinha chefe e vai todas ali atrás, ali, levando a comidinha, né? Vamos supor que nós, pecadores, não conhecemos Jesus e não conhecemos o plano de salvação, e a gente está igual a essas formiguinhas, caminhando uma atrás da outra, pro abismo, tá? Pro inferno. Aí chega um momento que Jesus entra na nossa vida, ele se apresenta a nós, e é tipo assim, ele bota a sua mão, e as formiguinhas que somos nós, faz isso aqui, ó. Se converte. Converte-se do caminho que estava indo. Isso é só para a gente entender. Nós somos, no caso, a formiguinha, só para a gente entender. Estávamos caminhando num caminho para o abismo, aí vem o Senhor e coloca a mão e a gente se converte. De volta para casa, de volta para Deus, de volta para Jesus. E o Senhor Jesus veio para isso, para trazer as boas novas do seu Evangelho, para nos ensinar o caminho de volta, não para guerrear contra os romanos e libertar os judeus lá da opressão romana. Então o Senhor dá uma ordem para os seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, o Espírito Santo, para quê? Para que sejam minhas testemunhas, aqui, ali e acolá, em toda parte. Vocês estão comigo? No capítulo 2 de Atos, eu quero destacar alguns verbos que eu achei muito interessante. E um desses verbos está no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 4, que é o verbo reunir. Ou seja, nas minhas palavras, trocando em miúdo, ali está escrito que os irmãos, esses 120, cerca de 120 irmãos, estavam reunidos em um lugar. Então eu pego esse verbo para nós hoje à noite, amém? Reunir. O reunir, o estar reunidos em um lugar para um propósito específico, faz muita diferença. Aleluia. Então, vamos aplicar isso aqui para nós? Quando a líder das irmãs chamar para uma consagração, quando o pastor chamar os varões ou toda a igreja para uma consagração, para poder orar e jejuar por um propósito, ou chegar junto para poder clamar por missões, enfim, para um propósito específico, estar reunido faz toda a diferença. Vocês estão comigo? Vocês estão pegando? Está reunido no mesmo propósito. Os irmãos ali, a Bíblia me diz que eles estavam reunidos para orar, esperando que do alto fossem revestidos de poder. Então, reunir é importante. Mas eu vejo também, no versículo 7, um outro verbo, que é o verbo criticar. E está escrito lá, olha, que... está escrito assim: perplexos e admirados comentavam um com os outros, porventura não são galileus todos estes que estão falando? Ou seja, aconteceu a descida do Espírito Santo, o Pentecoste. Os irmãos ali foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Nesse contexto aqui, as línguas eram idiomáticas. Ou seja, eles começaram a falar línguas que eles não entendiam, mas quem estava ali naquele local, por ocasião de uma festa judaica, tinha ali vários povos de outras línguas, começaram a entender em suas próprias línguas. E como eles eram galileus, e o galileu tinha a fama de ser pessoas simples, pessoas incultas, pessoas boas, mas pessoas que talvez, num português para nós, analfabetas. Então eles tinham as pessoas olhavam eles assim, não que fossem, tá? Mas porque o nosso Jesus também é galileu. Mas os outros, sabe aquelas pessoas talvez de narizinho empinado, ouviram eles falar e entendiam, tipo assim, como é que pode a irmã Eliane estar falando inglês rasgado e eu estou entendendo?
Como é que pode a irmã Maria estar falando ali um alemão e eu estou entendendo? Porque é Galileu, não tem como, porque são pessoas incultas. O que é uma coisa muito feia. Aí eles não são pessoas incultas. O que está acontecendo é o que estava descrito lá pelo profeta Joel. Eles estão, na verdade, isso está se cumprindo neles. Né? Porque lá diz que os velhos iam começar, né, a ter sonhos, e enfim, eles iam ser revestidos pelo Espírito Santo. Então, eles começaram a criticar. E aplicando para nós aqui, a gente tem que ter muito cuidado com as críticas. Então, se alguém... a gente tem que ter cuidado com críticas, em receber, em fazê-las. Mas quando a gente for fazer uma crítica, ter o zelo, né? O amor em criticar, em falar, né? Em aconselhar. Isso é muito importante, porque não é a gente chegando e batendo com o pé na porta que a gente vai alcançar alguma coisa, certo? E ao receber uma crítica também, sabe? Porque tem pessoas que ainda não estão no processo de Gálatas 5:22, onde está ali o fruto do Espírito Santo, que são ali 9, os irmãos conhecem, né? Mansidão, benignidade, amor, né? Domínio próprio. Tem pessoas que querem ajudar, mas... Eu estou atrapalhando ali? Ah, tá. Entendi. Não tem aquele polimento ainda de falar, entende? A pessoa quer te ajudar, mas fala de uma maneira um pouco dura, um pouquinho rude, mas a intenção é boa. E ao invés de nós recebermos, entendendo que essa pessoa ainda está sendo polida, ainda está passando ali pelo processo de Gálatas 5:22, a gente vai e recebe aquilo como uma afronta, recebe aquilo como, assim, sabe, de uma forma negativa. E nós que já entramos no processo de Gálatas 5:22, devemos também saber receber essa crítica. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Porque isso fala muito a respeito de nós, sabe? Porque muitas das vezes, aquilo que nos fazem, aquilo que nos falam, pode ser de uma maneira dura, feia, dolorosa, e nós temos sim todo motivo, razão, né, no âmbito humano de revidar, de dar uma resposta também dura. Alguém joga uma pedra contra nós e a gente quer jogar um caminhão de volta porque a gente está na nossa razão. Porém, se nós estamos sendo lapidados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que entender que eu tenho razão, talvez o direito, mas por eu ser guiada pelo Espírito Santo, eu tenho que ser manso. E mansidão tem muito a ver com o domínio próprio, mas são coisas distintas. O domínio próprio é quando eu seguro a minha língua, o Espírito Santo fala, olha, quietinha, não fala, não reage. A mansidão, eu tenho todos os motivos para revidar. Sabe? A pessoa diz que eu sou horrorosa, ou que eu não fiz a comida direito, ou coisas piores, e eu sei que eu dei tudo de mim, que eu fiz o melhor, entendeu? E que eu não sou tão feia assim, mas eu tenho toda a razão para chegar e dizer, você que é feio, você que não sabe. Isso estou falando assim bonitinho, porque tem coisas piores. Mas eu entendo que o Espírito Santo me guia e eu estou sendo polida. Ele está me ensinando e eu tenho mansidão. E mansidão é quando você tem todos os motivos para revidar e não faz. Você não faz porque você é manso. Amém? A gente está entendendo, né? Aleluia, Jesus. Outro verbo aqui é o verbo zombar. No versículo 13 vai entrar aquilo que eu já falei,
E eles vão dizer assim, meu Deus, mas eles parecem que estão bêbados. Estão ali falando aquelas línguas lindas e maravilhosas que nós sabemos falar porque o Espírito Santo nos dá. E eles interpretam aquilo assim, estão bêbados. E Pedrão entra lá e diz, não é assim não, olha. Não estão bêbados, eles estão se revestidos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está capacitando, eles estão falando e vocês estão entendendo. E, para completar, eles entregam o jejum normalmente lá para as 10 horas no sábado. Porque eles já começam a fazer o sabat, na sexta-noite e vai pelo sábado. E já são só 9 horas da manhã. Então, eles não podem estar bêbados. Glórias a Deus. Irmãos, no entanto, o que eu quero deixar aqui para os irmãos hoje, dentro desse contexto, é que nós temos, de tudo isso, a maior importância é o que o Lucas fala, Jesus diz no começo de Atos, a obediência. É quando Jesus diz assim, olha, presbítero Isaac, fica na posição que o Senhor está. E o Senhor vai e obedece. O importante de tudo isso aqui é a gente entender que Jesus deu uma ordem para os discípulos. Fiquem em Jerusalém. E eles obedeceram. O que eu gostaria que a igreja de Jesus Cristo hoje em Bicuíba entendesse que a obediência faz toda a diferença e é a base de tudo. E a palavra do Senhor diz que as bênçãos seguem aquele que crê, mas segundo a obediência ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a ordem direta do Senhor era que eles fizessem aquilo que Ele ordenou. E o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Quando Ele manda, nós temos que obedecer. Aquele que ouve a voz do Senhor Jesus compreende João 10:10, que Ele fala assim, olha, as minhas ovelhas me conhecem. E nas minhas palavras, é como se Jesus estivesse falando, quando eu falo, você me segue e você me obedece. Quando o Espírito Santo usa o seu vaso, o seu profeta, em algum lugar, e a gente entende, Jesus está falando através desse irmão, desse vaso, dessa irmã, nós temos que entender, porque o Espírito do Senhor, ele se comunica com o nosso. E a gente entende que é Deus falando, e eu obedeço. A obediência é o A e o Z de todas as coisas. Amém? Ele disse, fique em Jerusalém para serem revestidos de poder. E para eu entender que quando eu obedeço ao Senhor, é para um propósito específico. Ele diz, olha, fica aqui para que vocês sejam revestidos de poder, para depois vocês irem e fazer o quê? Não continuar pescando peixinhos, porque ele ia acender e eles iam ficar sozinhos, mas para serem pescadores de almas. Para fazer o ID do Senhor. Isso aqui cabe a nós hoje. Isso já aconteceu lá na igreja primitiva. Quando Atos foi escrito, era a formação da igreja. Era a transição do cristianismo judaico para o cristianismo geral. Porque antes eram os judeus que foram alcançados, certo? Porque os apóstolos de Jesus eram judeus. Não eram gentios. Não eram de outras nações. Eles eram judeus. Mas aí depois foi alcançando os gregos, alguns romanos, então foi alcançando geral. E chegou até nós. Então essa ordem, ficai na posição em que você está, entenda o que eu estou dizendo, através do Espírito Santo, que eu creio que fala através de mim, quando ele diz para você, fique na posição que Deus te colocou e seja obediente. Então o Senhor nos reveste de poder para um propósito específico. Talvez para ser um evangelista, talvez para ser uma adoradora. As pessoas dizem, Elisete, cantora Maiara,
é um título bem carinhoso, mas eu prefiro adoradora. Nós somos adoradores, porque o cantar, todo mundo canta, sabe? Tem pessoas lá fora cantando até muito melhor do que muitos dentro da igreja. Eu estava conversando com alguém essa semana, domingo, e teve uma outra pessoa que falou assim: eu acho que eu cantei desafinado lá na igreja, eu acho que eu errei alguma nota. E a outra pessoa falou assim: mas é para Deus, Deus entende, está tudo bem. Sim, Deus entende, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. Por que se as pessoas lá fora procuram fazer com excelência para Deus, dentro da igreja tem que fazer e entregar qualquer coisa? Não está bem. Se eu sou chamada para ser um evangelista, eu tenho que fazer com excelência. Eu tenho que mergulhar na palavra. Eu recebo esse chamado do Espírito Santo e ele vai me levar para a rua. E eu vou ter que aprender a ter uma boa oratória, a alcançar as pessoas na rua, a saber chegar e saber sair. Se eu sou chamado para ser uma adoradora através do canto, eu vou ter que me especializar na afinação, eu vou ter que aprender a letra da música, entende? Se eu sou chamado para ser um músico, um baterista, obrigada aí, top, o irmão que toca guitarra, eu vou fazer isso, vou procurar fazer com excelência. Eu não vou fazer todo domingo a mesma coisa. Talvez uma viradinha diferente. Eu vou olhar lá um tutorial no YouTube, ou eu vou fazer uma escola de música, vou fazer ali um acorde, ali um solo diferente. Então eu vou procurar sempre me especializar, certo? Para o Senhor nosso Deus, nós não entregamos qualquer coisa. E que caia por terra essa mentalidade que se é para o Senhor, tá bom. Tudo bem, se você recebe uma oportunidade e você é um pouquinho desafinado, claro que o Senhor recebe a sua adoração, se ela é sincera. Ele recebe. Mas se Ele te chamou para adorar no altar, Ele também vai te dar capacidade para você aprimorar isso. O errado é a gente entender que qualquer coisa para Deus está bom. E não está bom. Não. É com excelência. Amém? Então, nós somos separados, em primeiro lugar, pelo Espírito Santo. E ali começa o processo. Jesus começa a trabalhar nas nossas vidas, lembrando que ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder. O Senhor separou. Depois Ele capacita. E como Ele capacita? Através do Espírito Santo de Deus. Você é batizado. Quando você se converte, você já tem o Espírito Santo, tá? Não é só quando você é batizado no Espírito Santo que você tem o Espírito Santo, não. Recebi Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Depois você é batizado no Espírito Santo, esse é o revestimento. Ele te dá poder para ir. Ele dá poder para você orar e o demônio ir embora. Entendeu? A doença, se você tem esse dom, o Senhor te dá, e você bota a mão e ora e a doença tem que sair. Então, o segundo ele reveste para irmos. E depois, o terceiro, depois nós cumprimos o que está escrito em Mateus 28, 29, que é cumprir o ID do Senhor. Não tem como nós fazermos aquilo que Jesus nos ordena sem entender que, em primeiro lugar, nós temos que ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como você ir numa parada gay, lá no Rio de Janeiro, sem ser revestido do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque é bem capaz de você levar uma surra. Agora, se você é revestido de poder, ô Jesus, você começa a orar uma semana antes, um propósito específico, a jejuar, o Senhor te enche, aí você vai. Quero ver demônio estar na sua frente. É como se você é uma bomba atômica. É como se você chegasse naquela escuridão e você vai entrando e vai, as trevas, se dissipando e você trazendo a luz. Mas não é porque você é a luz, é porque aquele que você carrega é a luz e te dá poder para isso. Amém? Então nós temos que entender que para fazer, nós temos que ser revestidos do Espírito Santo.
faz a obra, convence o pecador dos seus pecados, é o Espírito Santo de Deus, e não nós. Amém? Olha, irmãos, eu tive a liberdade de falar, então eu estou falando e daqui a pouco a gente acaba, tá? Meia-noite e dia. Atenção para algo muito importante de se entender. Quando nós somos revestidos de poder através do Espírito Santo de Deus, o batismo, nós recebemos dons, certo? E o dom é um presente de Deus. A gente entende que é um favor imerecido. É um favor que eu recebo, é um presente que eu recebo e eu não mereço nada. Por quê? Porque eu sou um pecador, alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, começando o processo de ser uma nova criatura. E há uma importância enorme de entender que aquele dom que você recebe do Senhor, Ele não toma de volta. Jesus é lindo, Ele te dá o dom, e não é porque a gente talvez comece a pecar, a fazer coisas erradas, que Ele tira o seu dom. Ele não tira. O dom é seu. E Ele vai te usar de alguma forma, de alguma maneira, em momentos específicos, porque Ele é fiel a Ele mesmo. É por isso que a gente vê muitas pessoas no púlpito de algumas igrejas fazendo sim, orando e o demônio sendo expulso, fazendo alguma atividade e Deus trabalha através daquela pessoa. Por quê? Porque Ele é bom? Não. É porque Deus é fiel a Ele mesmo. Se Ele deu o dom, Ele não vai tirar. E se usa o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que faz o demônio embora, é no nome de Jesus que todas as coisas acontecem, Ele é fiel à sua própria palavra. Está entendendo? Não é porque o erradão ali está fazendo e ele é o bambam da história, não. É o nome que é usado através da boca dele, porque o Senhor é fiel a Ele mesmo. Deus dá dons para a edificação, isso é importante, da sua igreja. Ele dá dons para a edificação da sua igreja, para exortar, para corrigir, para também profetizar bênçãos na vida dos irmãos. Se nós buscarmos apenas o dom e não o dono do dom, a gente vai ser só um usurpador nessa terra, sabia disso? É tomar posse daquilo que não é meu, né? Então, assim, tem muita gente fazendo isso por aí, mas o Senhor ainda continua usando, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Porém, o que acontece? Se nós não entendermos que nós temos que procurar, sim, os dons, mas também o dono dos dons, a gente vai ser um usurpador. Vamos continuar trabalhando, muitos ganhando dinheiro, enriquecendo, mas no final, o Senhor Jesus, quando essa pessoa estiver de frente do seu Criador, o Senhor Jesus vai dizer simplesmente assim, ó, sim, eu não te conheço. Mas Senhor, eu profetizei, então. Eu orei e demônios foram expulsos. Olha, eu cantei e adorei o Senhor na sua casa. E Ele vai dizer simplesmente, eu não te conheço. Vocês estão entendendo? Há uma importância em sim a gente procurar os dons, mas principalmente o dono dos dons, porque é Ele que nos leva de volta para casa. A gente só vai a Deus Pai através de Jesus. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Se nós vermos o formato da cruz, nós tirarmos essa barra aqui e deixar só esse travessão e imaginarmos que Jesus está numa ponta, que nós estamos numa ponta e Deus da outra, nós entendemos que essa barra aqui é Jesus. Ele faz a ligação entre Deus e o homem. Não existe outro mediador, é somente Jesus Cristo. Então, meus irmãos, uma vida de busca, de retidão a Deus, de obediência a Deus, é a base do nosso cristianismo. Não tem como se intitular cristão sem obedecer a Cristo.
O Senhor Jesus diz assim: olha, vocês todos são meus amigos, mas vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Vocês estão entendendo que o Senhor Jesus pode nos considerar amigos, e Ele considerou, por exemplo, o apóstolo João um amigo mais chegado, mas eles tinham ali a proximidade. Mas mesmo assim, e tem muita gente, vou pegar outro ganchinho aqui, chamando Jesus ao invés de Senhor de você. Nada contra quem fale, eu não tenho coragem. Porque eu não vou na prefeitura falar com o prefeito e chamo ele de você. Eu não entro na prefeitura de bermudinha e regatinha, porque eu tenho respeito pelo lugar. Então, o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso amigo, mas Ele bota bem claro: você é meu amigo, mas você é meu amigo se você fizer o que eu mando. E se Ele está mandando, Ele tem uma patente de Senhor. Entendeu? Eu posso ser amiga da minha mãe, amiga do meu pai, mas eu sei que eles são autoridade na minha vida como pais. A minha filha é minha amiga, com certeza, mas eu sou mãe dela. Então há uma autoridade. Para as criancinhas aqui, os adolescentes, a mesma coisa, os jovens, a mesma coisa. Vocês podem ser amigos e devem ser amigos dos seus pais. Mas em primeiro lugar vem a obediência e o entendimento que eles são autoridade na sua vida. E o primeiro mandamento com promessa é esse: honrar papai e mamãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Amém? Amém. Então vamos entender que o Senhor Jesus, Ele é nosso amigo, mas em primeiro lugar Ele é o nosso Senhor. Sendo assim, homens, porque hoje é culto dos varões, né? Então eu tenho que falar mais direcionado para os varões, e as mulheres peguem também. Quem entende que ter um cargo, um título, dons e ser usado e não ter uma vida íntegra, não ter uma fidelidade, desculpa meus irmãos se eu estiver pegando muito pesado, mas enfim, eu vou ter que falar, tá? Não ter uma vida íntegra, não ser fiel na sua casa, não ser fiel ao seu cônjuge, sua esposa, ao seu esposo, à sua família, não pagar o que deve, não ser obediente a Deus e os seus mandamentos, essa pessoa, ela pode ser muito usada nos dons. Pode orar e cair canivete do céu, mas ela vai ser entendida por Deus como uma pessoa cheia de dons, mas desconhecida por Ele, e está caminhando diretamente para o inferno. Tem muita gente cheia de dons, pensando que estão cheias de Deus, mas Deus, como eu disse, Ele é fiel à sua palavra e ao seu nome. Ele vai fazer. É como se nós temos honra quando a gente faz um compromisso lá fora com alguém e a gente não faz um contrato de papel, mas de boca. A gente honra aquilo que fez através do nosso falar. O Senhor é fiel à sua própria palavra. Então, tem muita gente cheia de dons, sendo muito ousadas e usadas, tá? Pelo Espírito Santo, mas que estão distantes de Deus. Que no momento específico vão estar diante do seu Criador e o Senhor vai dizer: eu não te conheço, porque você não me obedece. Você sobe no púlpito e você fala do meu nome, você fala da minha palavra, você louva dizendo que está louvando para mim, mas você está longe de mim, você está longe do meu caminho, longe da minha presença, e no momento específico eu vou te dizer que não te conheço. Aleluia! Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta ter uma voz muito alta quando estiver cantando, não adianta se não tiver a retidão e obediência ao Senhor nosso Deus. Você vai ser considerado uma pessoa
adianta nós estarmos nesse mundo, ganhar muitas almas para Deus, mas no final das contas ser o perdido e ir para o inferno. Não adianta eu pregar nações, pregar na Suíça, pregar no Brasil e louvar e levar a palavra e muitas pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é fiel a Ele mesmo, e no final das contas, porque eu estou toda errada, pecando em secreto, chegar no momento que eu estiver diante do meu Senhor, falar: Senhor, abre a porta porque eu quero entrar, e Ele dizer: não te conheço. Não adianta. A retidão diante de Deus, uma vida íntegra diante do Senhor, obediência aos seus mandamentos é o cerne da questão. Não adianta eu celebrar todos os primeiros domingos do mês a Santa Ceia do Senhor Jesus e participar pensando que eu estou fazendo uma grande coisa e no secreto eu estou pecando. Não adianta. Eu tenho que entender o Deus que eu sirvo, irmãos. O Senhor nos dá ordem, olha, fica na sua posição. Eu vou te revestir de poder, eu vou te usar, eu vou te mandar, e você vai ser um instrumento nas suas mãos. Mas me conheça, me respeita, me obedeça. Porque enquanto você estiver nessa terra, você vai ser usado sim como flecha. Eu vou te mandar, mas o que conta é onde você vai estar no final dessa vida aqui nessa terra. Porque nós podemos estar assim, pensando que está fazendo tudo certo, mas no final das contas nós paramos no inferno cheios de dores. O que adiantou? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Eu espero muito que o Senhor tenha falado ao seu coração nessa noite. Eu vou parar por aqui, crendo que, meus irmãos, a palavra não é minha, eu não sou nada, eu não tenho nada para dar para os irmãos além do meu carinho, o meu respeito e o meu amor e as minhas orações. Mas se Deus falou dessa forma aqui, é porque Ele quis falar. Amém? Eu agradeço muito pela oportunidade e rogo ao Senhor que Ele encha todos os irmãos de poder, de bênção, de alegria, de gozo no Espírito Santo. Que vocês entrem nessa casa cheios de Deus. Que os irmãos louvando, que coisa linda. Teve um louvor aqui que foi muito lindo. O irmão veio aqui ajudar os irmãos a cantar. Que coisa linda. Cheio de graça, cheio de poder. Entendendo que quando você pega isso aqui, isso é só um instrumento para poder equalizar melhor a sua voz, não para gritarmos nele, pensando que a gente vai alcançar mais pessoas, mas sim para equalizar e cantar e a gente soltar a nossa voz e o Espírito Santo trabalhar nas pessoas. Através dos louvores, porque Ele passeia no meio dos louvores e Ele vai entrando dentro de você e vai fazendo uma obra linda. Eu profetizo bênção sobre essa casa, eu profetizo bênção sobre você e a presença do Espírito Santo. Amém?